29º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Caríssimo irmão, caríssima irmã, nos 3 domingos anteriores a este, os fariseus que ouviram as parábolas de Jesus sabem que se referem a eles. Eles viram-se identificados no filho que disse sim a seu pai, mas em seguida não foi trabalhar em seu campo. Eles também se viram identificados nos vinhateiros homicidas que tiveram a ousadia de matar o filho, como também nos convidados ao banquete de bodas que desprezaram o convite. Por isso, eles procuram um pretexto para acusar a Jesus. E na tentativa de acabar com Jesus, as autoridades política e religiosa investem pesado. Eles querem desmascará-lo. Agora entram em cena o grupo dos fariseus e dos herodianos, e para armarem a ele outra cilada. A armadilha está camuflada com bajulações e excesso de elogios. Eles dizem: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Eles interrogavam a Jesus com palavras adocicadas, como abelhas que levam o mel na boca e o ferrão nas costas. E aí vem a pergunta: dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Qualquer que seja a resposta de Jesus, afirmará com ela a sua própria sentença de morte. Se Jesus concordasse em que pagasse os impostos, perderia o respeito do povo que odiava Roma. Se dissesse que não, poderia ser acusado pelos romanos e executado. Dada a má intenção dos fariseus e dos herodianos, os elogios soam como hipocrisia. E Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda. E Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A resposta de Jesus é desconcertante, porque situa a questão a um contexto mais profundo. Para ele, o importante é que o homem reconheça a Deus como o único Senhor, pois é no homem que Deus deixou inscrita a sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou à sua imagem e semelhança. Ao imperador pertencem as moedas do imposto que traz a sua imagem,
mas somente a Deus o homem deve submeter-se como Senhor absoluto. Jesus faz situar o homem diante de Deus como seu único Senhor. Tudo mais deve ser relativizado. Também a submissão ao poder político. Em Romanos capítulo 13, versículo 7, nós vimos assim, o apóstolo Paulo falando: dai a cada um o que lhe é devido. O imposto, a quem se deve o imposto? A taxa, a quem se deve a taxa? O respeito, a quem se deve o respeito? A honra, a quem se deve a honra? Os cristãos que residem em sua própria pátria paguem o imposto devido para o bem comum, mas saibam que nesta pátria terrena, nós aqui estamos como peregrinos. É a Deus que deve ser dada toda a honra e toda a glória para sempre. Diga comigo: Jesus é o meu Senhor, Jesus é o dono da minha vida, Jesus, vida minha, traz para a minha vida paz. Eu vos abençoo com as bênçãos que vêm de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.